Olá, estamos aqui de novo para a gente continuar as conversas que nós temos tido. Antes de falar, eu gostaria só de dizer que objetivo que eu tenho com essas conversas. O objetivo é um convite para reflexão, para que a gente reflita sobre aquilo que nos cerca e reflita criticamente. Eu não estou propondo que aquilo que eu falo aqui seja aceito como uma questão, vamos dizer assim, que não pode ser discordada, uma questão absoluta, nada disso. Né? Como eu já disse em um dos vídeos passados, eu sou parcial, eu tenho lado, então nunca a minha fala vai ser uma fala isenta de qualquer forma, nunca, né, de qualquer assunto que eu falo, nunca será isenta, exatamente porque eu tenho lado. Mas o meu convite é que você, ao me ouvir, reflita sobre o que eu falo criticamente. Busque, compare suas informações. E hoje eu falo numa data muito especial. A data de hoje é 1º de maio de 2018, Dia do Trabalhador. Nosso dia, o meu dia, o dia de todos nós que vivemos de vender a nossa força de trabalho, que é o único fator de produção que nós temos, para que a gente possa garantir a nossa sobrevivência. E esse dia do trabalho, para mim, especialmente, ele tem um significado muito grande, porque foi num dia como esse, em 1977, que eu resolvi de que lado que eu gostaria de estar da história do Brasil. Do lado, ou do lado daquelas pessoas que aceitavam tudo pacificamente, ou do lado daquelas pessoas que acreditavam que lutar pela democracia era o melhor caminho. Claro que isso não foi nenhuma, vamos dizer assim, epifania, né? Eu não caí de um cavalo, me apareceu uma luz, não foi nada disso. Foi todo um processo de reflexão que, por coincidência, naquele dia de 1º de maio, eu tomei essa posição e é a posição que eu sigo até hoje, às vezes com mais intensidade, às vezes com menos intensidade, mas, né, como uma frase que eu vi do Zé Genuíno, já mudei de opinião sobre muita coisa, muitas vezes, mas nunca mudei de lado. E quanto mais eu vejo as pessoas que estão do lado de lá, mais certeza eu tenho de que eu e muitos companheiros, queridos companheiros e companheiras, nós estamos do lado certo. Isso me dá uma satisfação muito grande, uma paz muito grande. Próximo ao 1º de maio, nós temos 3 datas que também são datas que merecem um pouco a nossa reflexão, que são 19 de abril, Dia do Índio, 22 de abril, que se comemora a descoberta do Brasil, e 21 de abril, Dia de Tiradentes. 19 de abril, Dia do Índio, é um dia de profunda tristeza. É o dia que nós temos muito pouca coisa para comemorar. Quando da chegada dos portugueses aqui no Brasil, os índios se contavam aos milhões. Hoje, os índios brasileiros se contam na casa aí das centenas de milhares. Ao longo do tempo, eles foram sendo dizimados, foram sendo mortos ou mortos em lutas aí clandestinas de ocupação de áreas ou mortos através de doenças que eles pegaram de nós, dos brancos, para as quais eles não tinham nenhum tipo de resistência. E suas terras foram sendo tomadas, sua cultura foi sendo destruída e nós não temos nada que comemorar. Nós estamos assistindo de forma insensível, de forma impassível ao genocídio de um povo. Isso, infelizmente, não é privilégio nosso no Brasil, não é, essa tragédia não tem só lugar aqui, nós vemos em diversos lugares do mundo povos sendo dizimados por questões geopolíticas, por interesse, é a mesma coisa aqui no Brasil. Diversas áreas que são reservas de indígenas, que são territórios indígenas, têm sido invadidos ou têm tido sua demarcação de forma premeditada, atrasada, para que se garanta a exploração de madeira, de ouro, uso das terras para outro tipo de produção, principalmente para a bovinocultura. É uma tragédia. O dia 19 de abril tem que ser um dia
que nos obrigue a uma reflexão do que nós brasileiros estamos fazendo ou o que nós brasileiros estamos nos omitindo com relação à história de um povo que somos nós. A outra data é 22 de abril, onde se comemora, né, a descoberta do Brasil pelos portugueses. Claro, né, hoje, com o avanço da história, principalmente os processos de pesquisa, nós sabemos que não houve, de fato, uma descoberta. Os portugueses já sabiam que aqui tinha terra, tanto que no Tratado de Tordesilhas, assinado anos antes, eles já tinham proposto para os espanhóis que a linha divisória do mundo, né, do mundo novo que eles estavam conquistando, passasse lá 300 milhas náuticas da costa das ilhas dos Açores, e isso incluiria o Brasil, né, mas numa linha que iria do Amapá até ao Rio Grande do Sul, deixando toda essa banda, vamos dizer assim, oriental do Brasil na mão dos portugueses. Então eles já fizeram isso antes de se fazer ao mar para poder chegar aqui. Os interesses dos portugueses, o interesse que os portugueses tinham, não era de criar um novo Portugal, de levar a sua cultura e construir. Não era isso. O interesse dos portugueses era apenas a riqueza. Inicialmente, com relação ao Brasil, o interesse deles era criar aqui uma feitoria que desse apoio aos navios que iriam fazer, vamos dizer assim, um ponto de apoio para os navios, que eles chamavam de feitoria, coisa que eles foram fazendo em outros pontos da África também. E, então, não tinha nada além disso, né? O Brasil só passa a ser... O Brasil teve alguma importância, né? A capitania lá de Pernambuco, na produção do açúcar, porque Portugal, em associação com os holandeses, tinha praticamente o monopólio do comércio do açúcar no mundo, e as terras lá da capitania de Pernambuco se mostraram absolutamente perfeitas para o cultivo da cana-de-açúcar. Então, essa que foi a importância dessa terra descoberta aqui, até o final do século XVII, quando então se descobre o ouro. Aí muda de figura, né? Portugal já está, depois do processo de anexação dos reinos, né, de Portugal e da Espanha, os espanhóis praticamente param com as grandes navegações. Portugal, quando volta em 1640, quando Portugal volta a ser um reino independente, ela já perdeu, vamos dizer assim, o bonde da história, no que diz respeito à ocupação de outros lugares, e então o país vai de mal a pior, até que se descobre ouro no Brasil, e isso permite, então, que Portugal volte a ter alguma expressão, novamente ter uma expressão. Então, nós não fomos, vamos dizer assim, embora com todo respeito ao belo país de Portugal e ao seu povo, né, nós não somos um pequeno Portugal, um grande Portugal, nós não somos. Então, também há muito pouca coisa para se comemorar. Talvez o mais, pelo menos para mim, que é bastante, que é um motivo bom de comemorar, é a gente ter herdado essa belíssima língua portuguesa, como disse o Olavo Bilac, né? A última flor do Lácio, né? Inculta e bela. Então, isso aí foi uma coisa boa de herdar. E, já que a gente está falando do ouro de Minas Gerais, chegamos então a outra data, que é o 21 de abril, de Tiradentes. Tiradentes é, sem dúvida nenhuma, um personagem, vamos dizer assim, único na história do Brasil. Ele tem toda uma mística, né, que foi construída em torno dele para se garantir que ele tivesse essa imagem, de fato, de herói, né, no início da República. Se associou à imagem de Tiradentes, à imagem de Cristo. Todas as representações que a gente vê de Tiradentes, ele parece Cristo, né? Cabelão, barba grande, né? Duas estátuas que eu me lembro aqui famosas, uma em frente à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, próximo do Paço Imperial, da Praça 15. Ela
mostra Tiradentes assim, barbudo e tal, com a corda no pescoço. A estátua que tem aqui na Praça Tiradentes, em Belo Horizonte, aqui na Afonso Pena, também mostra o Tiradentes da mesma maneira. Na estátua aqui, inclusive, ele tem um crucifixo pendurado, né, na bata, ou amarrado no cinto, não sei. Bom, se criou essa imagem de um herói, né, na busca de uma identidade nacional. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção, que é o seguinte fato. Por que daquela turma toda, e são muitos, que foi presa, por que só Tiradentes teve uma sentença tão brutal e tão cruel? Lá nos autos da devassa, a sentença que consta, né, a sentença dele, ele é condenado à morte na forca, depois ele vai ter seu corpo esquartejado, sua cabeça cortada. Na própria sentença diz que o seu corpo vai ser dividido em 4 partes, e lá fala em quais locais as partes devem ser penduradas, e que sua cabeça deve ser fincada num poste, na então Vila Rica, hoje Ouro Preto, num local que hoje tem um monumento, ali também chamada Praça Tiradentes, no centro de Ouro Preto. Mas por quê? Os outros não tiveram esse tratamento. Embora alguns tenham sido condenados à morte, eles tiveram suas penas comutadas em degredo, exílio. Alguns, inclusive, voltaram para o Brasil depois desse processo e conseguiram revisão na justiça da sua sentença e conseguiram retomar seus bens. Tem diversos casos desses. Outros, né, como o Alvarenga Peixoto, que era ouvidor, né, em Vila Rica, ele foi lá para a África e lá ele foi ocupar também o mesmo cargo de ouvidor. Ele continuou sendo uma pessoa, vamos dizer assim, de alta influência política, mesmo no degredo, mesmo não podendo voltar mais para o Brasil, mas ele era português, ele não tinha relação aqui. É essa que é a questão. Tiradentes era mazombo. Mazombo era quem nascia no Brasil. Não existia a expressão brasileiro, não existia essa brasilidade. O branco nascido no Brasil era mazombo. Então, um mazombo, querendo ficar livre de Portugal, era uma ideia muito perigosa. Muito perigosa. Os portugueses não poderiam, a elite portuguesa não poderia conviver com aquilo. Com um mazombo liderando, né, uma revolta contra os portugueses e com motivos assim tão óbvios, que no caso era a questão dos impostos, né? O imposto atrasado, a produção de ouro estava caindo, não se conseguia mais cumprir a cota de ouro exigida pela coroa. A coroa acusava as pessoas de estarem roubando e ela então ia fazer uma derrama, que era um processo de, vamos dizer assim, de auditoria, e ia cobrar a diferença. Isso ia praticamente falir todos os donos de lavras de ouro na época. É claro que entre esses donos estava o coronel José Silvério dos Reis, que fez o que na época já era uma delação premiada, né? Foi lá e em troca de perdão da sua dívida, ele denunciou a trama toda. Só que tem um detalhe que a história é bastante cruel. Ele não recebeu a paga, ele passa o resto da vida tentando cobrar né, a sua recompensa na sua delação premiada e consegue receber uma parte, não consegue receber tudo. Enfim, ele não tem uma vida muito tranquila depois disso. Mas a sentença, além da sentença do Tiradentes, além disso, a sentença também que eu falei aqui, a sentença também previa o seguinte: seus descendentes seriam indignos até a 4ª geração. Seus bens todos seriam tomados. E a sua casa seria demolida e no lugar o chão seria salgado para que nada mais crescesse ali. Ou seja, o que se queria era extinguir totalmente a imagem daquela pessoa, do Joaquim José, né, o Tiradentes. É que ele fosse apagado da história. Olha, não há como não fazer um paralelo do que aconteceu naquela época com o que está acontecendo hoje com o Lula. Não há como fazer isso. O que a elite brasileira quer é apagar o Lula da história. Então, para isso, persegue o Lula, persegue a família do Lula, todo mundo que tiver algum tipo de relação com o Lula vai ser
perseguidos, seus bens já foram todos tomados, os processos são tocados da maneira que se quer tocar, a imprensa apoia tudo, né? E para ela pouco faz, o que pouco se interessa, na verdade, o que se quer, porque a imprensa está a serviço da elite. O que a elite quer é que um pernambucano que chegou para o sul, no pau de arara, de cabeça chata, operário, com baixo grau de escolaridade, esse cara não pode ter feito o bom governo que ele fez. Então ele tem que ser exemplado. Ele tem que ser muito exemplado para que jamais nenhum operário, nenhuma pessoa de origem humilde possa querer ou possa almejar, tentar transformar o Brasil. Eu faço um paralelo dos processos. Só isso. Esse que é o recado que as elites estão dando e esse recado é reforçado todos os dias. O Brasil pertence às suas elites e é essa elite branca que manda no Brasil. Não interessa se 53% de nós sejamos negros ou pardos, isso não interessa. Não interessa que apenas 1% da população ganhe um salário maior do que R$ 10.000 ou R$ 13.000, não estou me recordando agora, onde estão toda a nossa elite e os 99% vivam, né, da mão para a boca todo o tempo. Não interessa. O que interessa, e esse é o recado que as elites dão desde sempre, quem desafiar as elites vai ser exemplado. Mas eu te digo o seguinte, isso ao contrário de nos amedrontar, isso tem que nos animar, isso tem que fazer com que a gente vá para frente, que a gente conheça a nossa história. Eu me lembro aqui de uma frase de um político irlandês que disse que um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Não vamos repetir essa história. Até outra vez.